Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Samuel Dalelast, sou médico e esse é o nosso espaço aqui no YouTube para discutirmos temas relacionados à saúde, bem-estar e qualidade de vida. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal, vídeo que tem como objetivo instruir você a ter muito mais saúde através de hábitos de vida e não através de medicamento. Remédio não traz saúde para você. O que traz saúde para você é conhecimento sobre como aplicar na sua vida hábitos saudáveis que ajudam o teu corpo a trabalhar de forma funcional. E para isso, a gente está trazendo aqui hoje um vídeo importante e que, de certa forma, a ideia de gravar um vídeo sobre hérnia de hiato veio pelo pedido de vocês, nossos seguidores, que no vídeo passado, que foi um vídeo sobre hérnias no modo geral, nesse vídeo vocês escreveram por quê? Escreveram pedindo por mais informação, porque eu fui muito sucinto, né? A ideia foi trazer um vídeo falando sobre hérnias de um modo geral, mas eu foquei em hérnia de parede abdominal. Só que eu pincelei um pouquinho do assunto sobre hérnia de hiato. E aí o pessoal veio me pedir, Samuel, foca mais nisso, fala mais nisso. Por quê? Porque hérnia de hiato realmente tem sido cada vez mais diagnosticada. E aí vem a pergunta, será que nós estamos tendo mais hérnias de hiato e no passado não tínhamos? Essa pergunta, na verdade, ela não tem uma resposta absoluta. Por quê? Porque para você descobrir e diagnosticar uma hérnia de hiato, você só vai conseguir fazer isso se você fizer um exame de endoscopia digestiva alta. A gente abrevia como EDA. O que é endoscopia digestiva alta? É a endoscopia, aquele exame onde uma mangueirinha, um caninho entra pela boca, desce pelo esôfago e vai até o estômago analisar como é que está o estômago, né? Só que esse exame de endoscopia, no passado, ele não era um exame solicitado de forma corriqueira no consultório. A gente só solicitava endoscopia no paciente que tinha sintomas, que ele tinha dor no estômago, uma gastrite, né? E na verdade, antes da descoberta da bactéria Helicobacter pylori, nós tínhamos úlceras, as pessoas desenvolviam úlceras hemorrágicas, sangrantes, era um horror, às vezes tinha que tirar o estômago do paciente, tinha gente que morreu por conta disso, né? Então naquela época a gente realmente pedia exame de endoscopia para paciente com dor de estômago, porque a gente tinha, se a gente suspeitasse de úlcera, a gente tinha que submeter o paciente muitas vezes a cirurgias muito grandes, né? Então a bactéria H. pylori, ela realmente foi um divisor de águas, né? Isso aqui, quem descobriu H. pylori como uma bactéria que causava úlcera ganhou o prêmio Nobel, porque isso aqui mudou a história da úlcera na medicina, né? Bom, mas voltando aqui, então, o que aconteceu? Num passado, a endoscopia, ela era feita somente em pacientes com sintomas. Hoje, não. Hoje, o que a gente faz? Como existe um protocolo de que o paciente tem que fazer, após os 45 anos de idade, ele faz um exame de colonoscopia, né, para pesquisa de pólipos, porque todo pólipo pode virar um câncer, nem todo pólipo pode virar um câncer, mas todo câncer de intestino um dia foi um pólipo. Então é importante esse exame, já fiz vídeo aqui, já expliquei sobre pólipo, já expliquei sobre a colonoscopia. Mas enfim, aos 45 anos, a gente submete o paciente a uma colonoscopia. E como ele vai ser sedado, via de regra a gente já pensa assim, já que o paciente está lá, vai ser sedado, vamos fazer uma endoscopia junto, que aí a gente já olha por baixo, né, o intestino, e já olha por cima, através desse caninho para avaliar o estômago. Então o que acontece? Como eu disse, a gente começa então um momento na medicina onde a gente começa a fazer mais exames de endoscopia e, portanto, mais diagnósticos de hérnia de hiato. Então, respondendo à pergunta, será que estamos tendo mais hérnia de hiato por algum motivo anatômico ou será que é simplesmente porque estamos
fazendo mais exames de endoscopia. Na minha humilde opinião, a resposta é essa. Estamos avaliando melhor nossos pacientes e, portanto, diagnosticando melhor esses pacientes. Agora, o que é essa hérnia de hiato? Vou desenhar aqui o esôfago e aqui eu vou desenhar o estômago, tá? O que acontece é que o seguinte, a comida ela foi feita para descer do esôfago para o estômago e não voltar. Porque se ela volta, ela reflui. Isso é refluxo, é azia, é pirose. Isso é ruim. Então aqui, ó, aqui existe uma válvula nessa região aqui, ó, que a gente chama de esfíncter esofágico inferior, tá? E essa válvula, ela fecha depois que a comida passa para que a comida não volte. A hérnia de hiato é um defeito anatômico nessa região aqui, ó. Vou desenhar aqui do meu jeito uma hérnia de hiato, ó. Ó, é quando parte do estômago invadiu a hérnia e agora a hérnia, parte do estômago invadiu o esfíncter e agora o esfíncter não consegue fechar porque tem um pedaço do estômago trancando ali. Ó, o Fernando mostra um desenho para nós mais bonitinho, ó, tá vendo? É mais ou menos isso aqui, ó, tá? E por não conseguir fechar o esfíncter esofágico inferior, por conta da hérnia, a comida tem maior facilidade de voltar. Qual o problema? Quando a comida volta para o esôfago, ela volta agora carregando conteúdo gástrico, porque veja bem, quando a comida passou pelo esôfago, ela passou por ali com uma leve distorçãozinha de pH, pouquinho ácido, minimamente ácido, porque a boca já começa a fazer a digestão e nós temos algumas enzimas na boca que vão trazer a comida para uma característica levemente ácida, coisa que essas células do esôfago suportam numa boa porque foi feito para isso. Só que quando a comida cai aqui no estômago, o que vai acontecer? Você vai ativar as famosas bombas de prótons, né? E as bombas de prótons vão jogar aqui para dentro o próton. Ó, isso aqui é próton, tá? As células parietais vão produzir isso aqui. E o que eu tenho aqui quando eu junto próton com cloro, porque aqui eu tenho um ambiente com cloro no meu estômago, ó, eu acabei de formar o ácido clorídrico. O ácido clorídrico, ele é um ácido formado com a função de fazer digestão. Eu preciso, o ideal aqui, se eu tiver uma alimentação normal, seria um pH mais ou menos de 2, 2,5, ou seja, um pH ácido. Então, quando a comida caiu aqui e ela foi inundada, né, por ácido clorídrico, caso ela volte para cima, você vai ter um refluxo ácido. E aí começa a corromper aqui, a queimar, a machucar, a agredir essas células do esôfago. Por isso que dá aquela sensação de queimação, tá? E aí você faz a endoscopia e na endoscopia vai aparecer esofagite. Ó, se você tem aqui uma esofagite, é sinal de que você então está tendo refluxo. Só que o que acontece? O problema é que hérnia de hiato, ela ficou associada, principalmente dentro dos protocolos médicos, da seguinte forma. Se você tem uma hérnia de hiato, isso é igual a inibidores da bomba de prótons. O que é um inibidor da bomba de próton? São os medicamentos vendidos para inibir a secreção dos prótons aqui, do H+, né? Quais são os remédios? Omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, todos os remédios que são usados como antiácidos, né? Então, hérnia de hiato é igual a inibidor da bomba de prótons. Será que todo paciente que tem uma hérnia de hiato tem que tomar um remédio desses? É óbvio que não, tá? Por quê? Porque isso seria muito preguiçoso
trabalhar dessa forma, prescrever para o paciente, fez uma endoscopia, tem hernia de hiato, vi que tem refluxo, toma um inibidor da bomba de prótons. Esses remédios, a longo prazo, eles trazem efeitos colaterais conhecidos e provados, né? Tem artigo mostrando que omeprazol, pantoprazol pode trazer demência precoce, pode trazer depressão. Então, isso não deveria ser a primeira escolha a prescrever para o paciente. Não estou dizendo que não pode prescrever, mas de forma alguma não deveria ser a primeira escolha. Isso tem que ser um remédio a ser usado se o paciente não teve absolutamente não teve resposta a nenhuma das outras tentativas. E quais são as outras tentativas? É o que a gente vai falar aqui agora. Primeiro lugar, que o maior erro cometido por pessoas com hérnia de hiato é fazer refeições tarde da noite e logo em seguida dormir. E outra coisa é que nessas refeições coloca-se alimentos de lento esvaziamento gástrico. Quais são os alimentos que têm o esvaziamento gástrico mais retardado, mais lento? Obviamente são as proteínas animais, né? Então aqui o paciente come carne, ovo e vai dormir. Aquela comida vai ficar horas no estômago. E se ela ficar horas no estômago, olha o que acontece aqui nessa imagem, quando eu tenho o paciente deitado. Vocês estão vendo que o estômago e o esôfago ficam aqui no mesmo nível? Aí a comida facilmente ela vai sair do estômago e vai refluir para o esôfago, tá? Então, primeira coisa é deitar de estômago vazio, tá? E para o estômago estar vazio, você tem que ter uma janela de refeição maior de 3 horas antes de deitar para dormir e que a última refeição não contenha proteínas animais, a não ser que você use uma proteína animal hidrolisada, digerida, por exemplo, uma proteína whey. É uma proteína animal porque ela veio do soro do leite, mas se você está tomando um whey protein isolado e hidrolisado, já não precisa ter digestão, essa proteína ela vai passar reto e vai ficar pouco tempo no estômago e vai para o intestino. Então, a primeira medida importante a ser feita é essa, né? É cuidar com a hora de comer antes de dormir. Tá, mas o refluxo não acontece só quando você deita. O refluxo pode acontecer durante o dia também. Claro, por quê? Porque se você consumiu nenhum alimento dá refluxo. O que dá refluxo durante o dia são produtos alimentícios. Alimento não dá refluxo. Se você comer berinjela, abobrinha, um arroz integral, feijão, grão de bico, inhame, lentilha, moranga, tudo isso é comida. Isso não dá refluxo. O que vai dar refluxo para você? Se você comer manteiga, laticínio, queijo, leite, isso dá muito refluxo. Trigo, pão, farinha, dá muito refluxo. Comida fritura, comida feita com óleos vegetais hidrogenados, óleo de canola, de girassol, tudo isso dá refluxo. Café preto dá refluxo, chimarrão dá refluxo, refrigerantes, entendeu? Olha aí, a lista é enorme e essa é a lista do que as pessoas mais consomem durante o dia, tá? Então, se eu for colocar aqui, vamos colocar numa ordem de hierarquia. Primeira coisa que você tem que cuidar se você tem uma hérnia de hiato. Primeira delas é a última refeição do dia, né? O teu jantar. A segunda coisa durante o dia, uma dieta funcional, ok? Que é isso que eu falei, retirar tudo que seja produto alimentício e manter na tua alimentação, obviamente, alimentos. A terceira coisa aqui, que eu vou, obviamente, que tem que cuidar, é a hipocloridria do estômago. Por quê? Porque, por mais que pareça louco isso, olha o que eu falei, o excesso de ácido queima o esôfago se a comida subir aqui. Mas uma das maiores causas também de refluxo é a ausência da acidez, porque se você tem uma boa acidez, se você chegou em 2 de acidez aqui numa refeição do almoço, né? Você faz a digestão e manda a comida embora. Agora, se a tua acidez aqui não for adequada, se você tiver uma acidez de 4.4, 4.5,
você não consegue fazer a digestão, a comida não vai embora e a comida sobe, tá? Então, tanto a hipercloridria quanto a hipocloridria, né? Tanto o aumento de ácido quanto o pouco ácido podem ser fatores ruins aqui, tá? Então é importante ter um profissional que cuida da tua saúde, pode ser um nutricionista ou um médico funcional, que vai te ajudar a fazer essas correções, né? Porque o bom e velho testezinho do arroto, depois eu mostro para vocês aqui, já é um indicador para saber se você tem pouca acidez estomacal. Outra questão aqui é que, a depender do tipo de hérnia, e deixa eu fazer um parênteses, né? Existe a hérnia de hiato pequena, média e grande. A hérnia grande, muitas vezes, tudo que eu vou botar aqui não vai resolver, vai ter que operar, vai ter que fazer cirurgia. Mas uma hérnia pequena e uma hérnia média, moderada, com medidas que a gente está botando no quadro, já é o suficiente para ajudar a evitar o refluxo, tá? Então, o quarto item aqui é a gente pensar na cabeceira da cama, tá? Elevar a cabeceira, porque mesmo jantando cedo, não comendo carne à noite, muitas vezes você vai deitar e vai ter um refluxo, obviamente menor, né? Porque teve todo o resto do cuidado, mas pode ter o refluxo. Aí o que tem que fazer? Botar uns tijolinhos embaixo dos pés da cama ou colocar travesseiro abaixo do colchão. Eu não gosto muito da orientação de botar mais travesseiro, porque a pessoa ela vai deitar e bota muito travesseiro, dorme assim, ó, fechando aqui o canal da respiração, né? Então bota os travesseiros abaixo do colchão, que daí o colchão faz uma rampinha e aí você não fica dobrando o pescoço e fechando as vias aéreas, entendeu? É uma outra condição extremamente importante aqui, né? Claro que as correções, se a gente identifica uma hipocloridria, a gente dá para o paciente tomar cloridrato de betaína, pepsina, faz um pool de enzimas, né? Bota ali bromelina, papaína, pancreatina, isso ajuda muito, tá? Agora, a ideia de entender aqui sobre a hérnia de hiato é justamente isso. Em primeiro lugar, nem toda hérnia precisa de cirurgia, inclusive, bem pelo contrário, a minoria das hérnias precisam de cirurgia. Segundo ponto, nem toda hérnia precisa de inibidor da bomba de prótons. Eu, por exemplo, não trato meus pacientes com omeprazol, os que têm hérnia, e mesmo assim a gente consegue bons resultados. Terceiro ponto aqui é entender que a depender do tipo de hérnia que você tenha, né, como eu disse, tipo 1 e tipo 2, só com a questão da mudança alimentar e todas essas outras mudanças, né? Porque a gente tem que entender que existe algo que não pode ser negado, que a gente não pode ignorar, que chama crononutrição. Também vou trazer aqui para vocês, já fiz vídeo sobre isso. A crononutrição, uma vez que você corrompa toda essa mudança fisiológica que o corpo humano vai passando ao longo do dia e você não entende, né, sobre isso, você acha que pode comer qualquer coisa a qualquer hora, você pode estar sacrificando aqui muito do teu processo digestivo noturno e aí pode estar sendo, então, o gatilho para o refluxo à noite, tá? Então, agora eu trouxe aqui, esgotei um pouquinho mais sobre o assunto de hérnia de hiato. Se você aí de casa fez uma endoscopia, teve esse diagnóstico e está apresentando sintomas, é muito importante que você procure um médico para fazer toda essa avaliação comportamental, mudança de comportamento, tá? Por quê? Porque o refluxo, o que acontece? Se você ficar refluindo conteúdo ácido, você tem um aumento de chance de desenvolver uma coisa que chama esôfago de Barrett, ou esôfago de Barré, né? O esôfago de Barré é uma patologia no esôfago que aumenta o risco de desenvolver câncer de esôfago. E também saber, ao mesmo tempo, que quando você está usando inibidor da bomba de próton, um pantoprazol, achando que você diminuiu o refluxo, muitas vezes é uma mentira. Você apenas está mantendo o refluxo, porém, às custas de um conteúdo gástrico que não tem acidez. Aí por isso que não queima. A comida continua subindo, o refluxo continua existindo. Mas como o remédio tirou a acidez do estômago, agora você não sente mais nada. Então você não pode atribuir que o uso do inibidor da bomba de prótons curou o refluxo.
ele pode simplesmente estar tirando o sintoma de queimação, mas o refluxo pode não ter sido curado porque você continua comendo uma picanha crua às 21 horas da noite e indo dormir às 22 horas com aquela comida toda no teu estômago, né? Então, fica a dica, agora você entendeu um pouco mais sobre o cenário da digestão. Obviamente isso aqui daria horas de vídeo se a gente fosse adentrar em como é produzida a pepsina, o pepsinogênio, tudo que vai envolvendo a melhora da capacidade gástrica, mas o recado foi dado, não é para ser nada complexo, a ideia aqui é realmente facilitar o entendimento de vocês. E se você gostou desse vídeo agora, eu peço que dê aquele like e compartilhe esse vídeo com os amigos, com os familiares, pega o link, bota lá no grupo dos WhatsApp, porque muitas pessoas sofrem disso e não fazem a menor ideia de como pode ser fácil mudar toda essa sintomatologia de uma má digestão e de conviver com pirose, com azia, com refluxo, tá? E aí também tem um detalhe, se você não está inscrito aqui no meu canal, chegou no meu canal através desse vídeo, tem mais de 700 vídeos aqui para você. Além de dar o like, se inscreve no canal e se quiser entender mais sobre esse cenário da digestão, ó, tem um vídeo aqui sobre crononutrição, onde eu explico mais sobre como a gente deve se alimentar ao longo do dia. Também tem um videozinho falando sobre o teste do arroto, tá aqui o link. O teste do arroto ajuda você a aprender se você tem ou não hipocloridria. E tem mais vídeo falando sobre refluxo aqui, ó. Tô trazendo 3 links para você para complementar esse assunto aqui. O grande problema é que quando você não tem uma boa digestão, você vai muito facilmente comprometer a flora do seu intestino, trazendo o que a gente chama de disbiose intestinal, que é aquela barriga inchada, aquela barriga distendida, com mais gases, gases fétidos, intestino com diarreia ou intestino trancado. E muitas pessoas apresentam essas queixas intestinais, abdominais, e não sabem que pode tudo ter começado aqui no estômago, na digestão, na má digestão. Então, se quiser conhecer o programa Desincha a Barriga, que é um programa que ensina você a desinchar a barriga através desses hábitos alimentares e alguns suplementos, abaixo desse vídeo tem um link para que você possa acessar e conhecer um pouquinho mais sobre esse programa que vem ajudando milhares de pessoas com queixa de barriga distendida. Bom, o vídeo está aqui, a informação acabou e agora eu quero somente agradecer você por mais um vídeo aqui comigo no meu canal.